Imagine só, estamos em 1451, no coração da República de Genoa, uma época de transformações profundas que moldariam o destino da humanidade. Foi nesse cenário vibrante, entre cidades-estado que pulsavam com vida própria, que nasceu o homem que mudaria a história para sempre. Sim, estamos falando daquele que o mundo conhece como Cristóvão Colombo, embora seu nome verdadeiro carregue uma identidade ainda mais fascinante. Há os mistérios que cercam seu nascimento. Sem registros batismais ou certidões precisas, somos levados a especular sobre o dia exato em que ele veio ao mundo. Mas que importância tem uma data quando sua vida inteira seria marcada por feitos tão grandiosos? O que realmente nos encanta são os documentos que revelam sua trajetória posterior, e eles, sim, têm muito a nos contar. Sabe-se que seu pai, Domênico Colombo, era um respeitável tecelão de lã, membro proeminente da guilda local, e que em 1445 uniu-se em casamento a Susana Fontana, filha de um homem de posses. Juntos estabeleceram-se em um lugar de beleza singular, a encosta de Olivella, às margens do sereno rio Bisagno, onde provavelmente Colombo deu seus primeiros passos. Ali entre 1451 e os anos seguintes, o casal foi abençoado com mais 4 filhos, Bartolomeu, Giovanni e Pelino, ou Giacomo, como ficaria conhecido na Espanha, e a pequena Bianca. Uma família unida, inserida em uma comunidade que respirava comércio e tradição. Em 1455, mudarão-se para uma casa modesta, mas estratégica, tão próxima do porto que o jovem Colombo certamente ouvia o chamado do mar desde cedo. Não é à toa que, ainda menino, ele já demonstrava fascínio por números, mapas e as rotas que conectavam o mundo. Afinal, crescer ao lado de um pai envolvido no comércio de lã, em uma cidade que era um dos maiores centros marítimos da Europa, era o cenário perfeito para despertar a vocação de um navegador. Genoa naqueles dias era uma potência em declínio, mas ainda assim imponente. Com cerca de 75 mil habitantes, a cidade lutava para se reerguer após o golpe da queda de Constantinopla em 1453, que abalou o comércio mediterrâneo. Entre disputas políticas, como a rivalidade entre as famílias Fregoso e Adorno, e alianças instáveis, a república oscilaria entre a autonomia e a dominação estrangeira. Em 1458, sob pressão, Genoa chegou a ser vendida à França, só recuperando sua independência 3 anos depois, graças à resistência de seus cidadãos. Mas a instabilidade persistia, e em 1463, a família Colombo, como muitas outras, viu-se obrigada a tomar partido, apoiando os Fregoso em sua luta pelo poder. Foi nesse contexto turbulento que o jovem Colombo começou a forjar seu destino. Entre 1461 e 1472, enquanto a cidade tentava se reestabilizar, ele já dava seus primeiros passos no mar, acompanhando embarcações que navegavam pela costa. Em 1470, aos 19 anos, trabalhava ao lado do pai em transações comerciais, e em 1473 seu nome aparece em documentos como representante da família em negócios. Mas seu espírito aventureiro não se contentaria com a rotina. Em 1474 ou 1475, partiu rumo à ilha de Chios, colônia genovesa no Mediterrâneo Oriental, onde o comércio de alumem, um mineral valioso, atraía mercadores de toda a Europa. Depois, em 1476, um evento marcaria sua vida, um naufrágio nas costas de Portugal, onde, após nadar cerca de 10 quilômetros até a praia de Lagos, no Algarve, ele encontraria não só a salvação, mas um novo caminho. Lisboa, porta de entrada para o Atlântico, tornaria-se seu novo lar e o palco de suas maiores ambições. De lá, suas viagens se multiplicariam. Em 1477, rumou para a Inglaterra e possivelmente para a Irlanda, e há quem especule que tenha chegado até a Islândia, alimentando teorias ousadas sobre um contato precoce com relatos nórdicos das terras além-mar. Mas foi em Portugal, então na vanguarda da expansão marítima europeia, que Colombo encontraria o ambiente ideal para sonhar mais alto. E o resto, como dizem, é história, uma história que começou nas ruas movimentadas de Genoa, onde um menino de olhos brilhantes observava os navios partirem, sem imaginar que um dia seria ele a redesenhar os mapas do mundo. E foi justamente nesse caldeirão de ambição e conhecimento que Colombo mergulhou, enquanto os portugueses, audazes e incansáveis, já traçavam rotas que desafiavam os limites do mundo conhecido. Meio século antes, sob o olhar visionário do infante Dom Henrique, aquele que a história carinhosamente batizaria de o navegador, as caravelas portuguesas haviam começado a desvendar os segredos do Atlântico. De Sagres, aquele farol de sabedoria no extremo do Algarve,
partiam expedições que mapeavam ilhas como as Açores e Cabo Verde, joias esparramadas pelo oceano como promessas de um futuro ainda maior. Era uma época em que cada milha navegada escrevia um novo capítulo da coragem humana. Os portugueses não se contentavam com o horizonte. Seguiam rumo sul, costurando a linha costeira africana com uma determinação que beirava a obsessão. O Cabo da Boa Esperança, antes o mito, tornava-se uma realidade tangível, e com ele, a possibilidade de um caminho marítimo para as Índias, contornando o monopólio dos comerciantes árabes. Mas enquanto Lisboa vibrava com essas conquistas, um homem em particular, entre mapas e conversas de taverna, alimentava uma ideia ainda mais ousada. E se o Oriente pudesse ser alcançado não pelo sul, mas pelo oeste? Foi nesse contexto que Colombo, já um cartógrafo experiente e um marinheiro de respeito, cruzou com as teorias de Paolo Toscanelli. O sábio florentino, herdeiro do conhecimento grego e árabe, havia calculado que as Índias, aquelas terras de especiarias e sedas descritos por Marco Polo, ficavam a apenas algumas semanas de navegação para o oeste das Canárias. Os números, é verdade, estavam errados. A Ásia era muito mais distante do que Toscanelli imaginava. Mas para Colombo, aquilo não era um obstáculo, era um convite. Um convite que, no entanto, não encontrou eco na corte portuguesa. O rei João II, astuto e pragmático, consultou seus próprios especialistas. Os cálculos foram refeitos, as distâncias reavaliadas, e a resposta foi um não educado, mas definitivo. O projeto de Colombo, disseram-lhe, era uma loucura dispendiosa. Desiludido, mas não derrotado, o genovês viu-se obrigado a buscar outros caminhos. Enquanto isso, seu irmão Bartolomeu partia para a Inglaterra, tentando convencer Henrique VII a apostar na visão que Portugal havia rejeitado. Mas Colombo não era homem de desistir. Em Lisboa, entre os murmúrios dos marinheiros que retornavam da costa africana e as histórias que sua falecida esposa Felipa, filha de um dos primeiros colonizadores de Porto Santo, lhe deixará como herança, ele refinava seu plano. Os mapas que desenhava, as anotações que fazia, tudo levava a uma certeza. O mundo era maior do que os portugueses imaginavam, e ele, Cristóvão Colombo, seria o homem a prová-lo. Restava apenas encontrar quem acreditasse nele. E esse alguém, como o destino gostava de brincar, estava prestes a surgir no lugar mais improvável. O destino, porém, tinha outros planos. Enquanto Colombo sonhava com as rotas do Ocidente, a Espanha se debatia em uma guerra que definiria seu futuro. Era 1485, e o trono de Castela e Aragão, unido pelo casamento de Isabel e Fernando, ardia com a ambição de expulsar o último reduto muçulmano da Península Ibérica, Granada. Para os reis católicos, a conquista era prioridade absoluta. E Colombo, com suas promessas de ouro e especiarias além-mar, teria que esperar. Mas ele não era homem de cruzar os braços. Com a determinação de quem já enfrentará o ceticismo de meio mundo, partiu para a corte espanhola, onde a nobreza brilhava sob o sol de Aragão e Castela. Primeiro, buscou o Duque de Medina Sidônia, um dos homens mais poderosos da Espanha, cuja influência na corte poderia abrir portas. O duque, intrigado pelas ideias do genovês, chegou a oferecer-lhe apoio, 3 ou 4 caravelas, quem sabe, mas hesitou. Afinal, apostar em um desconhecido, em uma rota que desafiava o senso comum, era um risco que poucos ousavam assumir. Colombo, porém, não desistiu. Sabia que, para conquistar um império, precisava primeiro conquistar a confiança de quem o governava. E foi assim que, em maio de 1486, finalmente obteve uma audiência com a rainha Isabel. O encontro foi breve, mas suficiente para despertar um lampejo de interesse. Isabel, uma mulher de visão aguçada, ordenou que uma comissão de sábios examinasse a proposta. Homens eruditos, cartógrafos e navegadores se reuniram em Salamanca para julgar a viabilidade da empreitada. Mas as opiniões se dividiram. Alguns, como o cosmógrafo real, consideravam a ideia absurda. O oceano era vasto demais, e as terras que Colombo prometia, meras quimeras. Outros, mais cautelosos, admitiam que se houvesse mesmo um caminho para o Oriente pelo Ocidente, os riscos superavam qualquer recompensa. Enquanto a comissão deliberava, Colombo vivia entre a esperança e a frustração. Em 1487, a notícia de que Bartolomeu Dias havia dobrado o Cabo da Boa Esperança chegou a Lisboa como um golpe. Os portugueses, afinal, estavam prestes a abrir a rota das Índias pelo sul da África. Se a Espanha não agisse rápido, ficaria para trás na corrida pelas riquezas do Oriente. Mas Isabel e Fernando tinham os olhos fixos em Granada. A guerra consumia recursos, e os sonhos de Colombo teriam que esperar. O genovês, no entanto, não era de se render. Em 1488 voltou a Portugal, tentando uma última vez convencer João II.
O rei, agora certo de que a rota africana era a chave, rejeitou-o mais uma vez. Desolado, mas não vencido, Colombo regressou à Espanha em 1491, justamente quando as tropas cristãs apertavam o cerco a Granada. Foi então que, em meio ao clamor da vitória iminente, um encontro casual mudaria tudo. No acampamento real de Santa Fé, onde Isabel e Fernando coordenavam os últimos ataques, Colombo cruzou o caminho de Beatriz Henriquez de Arana, uma jovem órfã que trabalhava como servente. Entre conversas e olhares nasceu uma paixão que daria frutos, Ferdinand, seu segundo filho. Mas o que realmente importava naquele momento era a guerra. E quando, em janeiro de 1492, as bandeiras de Castela e Aragão foram hasteadas sobre os minaretes de Granada, o mundo mudou. Não apenas pela queda do último reduto muçulmano, mas porque, com a paz finalmente conquistada, os reis católicos puderam voltar seus olhos para o mar. Colombo, que já pensava em partir para a França em busca de apoio, recebeu uma mensagem inesperada. Isabel queria ouvi-lo novamente. Desta vez não como um sonhador, mas como um homem cuja obstinação poderia, afinal, servir aos interesses da coroa. As negociações foram intensas. O genovês exigia títulos, riquezas, o comando supremo das terras que descobrisse. Os monarcas pragmáticos barganhavam cada cláusula. Até que em abril de 1492, um acordo foi selado. Colombo teria suas 3 caravelas, seus homens, sua chance. O resto, como se diria, era uma questão de vento e sorte. Mas uma coisa era certa: quando as velas da Santa Maria, da Pinta e da Ninha se inflassem ao sopro do Atlântico, não seria apenas um homem partindo em busca de uma rota, mas um império prestes a nascer. E o mundo, sem saber, nunca mais seria o mesmo. E assim, com a promessa de um novo mundo gravada em pergaminhos e a ambição estampada nos olhos, Colombo partiu de Granada em 12 de maio, deixando para trás não apenas a terra firme, mas também os suspiros daqueles que, como nós, já sentiam sua falta. O ano era 1492 e o destino, Palos de la Frontera, um porto modesto, mas carregado de expectativas. Ali, sob o olhar atento dos reis que haviam apostado nele, as caravelas Ninha e Pinta foram refitadas com esmero, enquanto a majestosa Santa Maria, nau capitânia, aguardava seu momento de glória. Pequenas, sim, mas que essas embarcações de apenas 15 ou 20 metros de comprimento, com suas velas vermelhas como brasas ao sol, símbolo de fé e determinação, carregavam em seus cascos a semente de um império. Quem afinal bancava tal ousadia? Os soberanos católicos, é claro. Isabel e Fernando, que viam em Colombo não um sonhador, mas um instrumento. E ao seu lado, homens como Juan de la Cosa, o experiente navegador, e os irmãos Pinzon. Martim Alonso, o comandante da Pinta, e Vicente, seu irmão mais novo, à frente da Ninha. Curioso, não? Alguns dizem que Martim Alonso já flertava com a ideia de uma rota ocidental antes mesmo de Colombo. Seria coincidência? Ou o destino tecendo suas tramas? Em 3 de agosto as âncoras foram levantadas. Palos ficou para trás e com ela as últimas sombras da dúvida. 9 dias depois, as Canárias surgiram no horizonte, um ponto de parada estratégico. Mas nem tudo eram rosas. Em Gomera, o leme da Pinta cedeu, um presságio? Martim Alonso, incansável, supervisionou os reparos em Las Palmas. Até que em 6 de setembro o vento mudou. Literalmente. Os alísios sopraram a favor e a frota finalmente lançou-se ao desconhecido. O que levavam consigo? Provisões para um ano, sim. Mas também algo mais precioso: a teimosia de um homem convencido de que, além da linha do horizonte, a Ásia o aguardava. Colombo, astuto, manipulava as distâncias nos registros de bordo, iludindo a tripulação. Estamos mais perto do que pensam, mentia, enquanto os dias se arrastavam e o mar, infinito, engolia suas certezas. Até que em 19 de setembro, as Canárias desapareceram no leste, e o Atlântico abriu seus braços, vastos, implacáveis. Os ventos alísios, porém, foram generosos. Por semanas, empurraram as embarcações como se o próprio céu conspirasse a favor daqueles homens. Mas a paciência tem limites. Em 7 de outubro, quando até os pássaros pareciam fugir para o oeste, os Pinzon ousaram questionar: e se não houver terra? Colombo, inabalável, seguiu as aves. 3 dias depois, o motim ardeu na Santa Maria. 3 dias. Rugiu o almirante, comprando tempo com promessas. 3 dias e se nada aparecer, voltamos. E então, na madrugada de 12 de outubro, quando o desespero já roía as entranhas dos marinheiros, um grito cortou a noite: tierra! Era Rodrigo de Triana, na Pinta, o primeiro a avistar o que nem Colombo ousara sonhar.
Ao amanhecer, os pés descalços dos taínos, aqueles que o almirante, em sua arrogância, chamaria de índios, pisaram a areia de Guanahani. Para eles era casa. Para a história, era o começo de tudo. Colombo, de joelhos, beijou o solo em nome dos reis católicos, e com um gesto, apossou-se da ilha, rebatizando-a de San Salvador. Os nativos, nus e desarmados, ofereceram algodão, papagaios e ouro em pó. Seriam excelentes servos, anotou ele em seu diário, já calculando lucros. Afinal, não estava nas Índias? Não, mas pouco importava. O que importava era que após 33 dias de mar aberto, ele provara algo. O mundo era maior do que os mapas diziam. E agora pertencia a quem ousasse tomá-lo. No dia 14, as velas foram novamente içadas. O próximo destino? Outras ilhas, outros tesouros. Outros povos que, sem saber, já tinham um dono. O sonho de Cipango, o Japão das riquezas lendárias, ainda ardia em sua mente como um farol inextinguível. Vamos para o sudoeste, decidiu, traçando rotas com dedos ávidos sobre mapas imaginários. Os ventos pareciam conspirar a seu favor e as estrelas, antes enigmáticas, agora sussurravam promessas em uma língua que só ele entendia. A China está além, ao alcance das mãos. Os gestos dos nativos e sinais que não precisavam de palavras confirmavam, sim, o grande quem estava perto. O ouro, as pérolas, as pedras que Marco Polo descrevera em páginas douradas, tudo aguardava. E assim a frota avançou. Primeiro, a Ilha dos Carneiros, um nome que soava mistério, como tudo naquela terra onde até o ar cheirava a descoberta. Depois a longa ilha, onde a brisa carregava o perfume de algo maior. Cada légua navegada era uma página virada num livro que só ele podia ler. 2 dias no máximo, e estaremos em Cipango, repetia aos homens, enquanto os olhos brilhavam com a certeza de um profeta. Mas o mar, traidor, esticava as distâncias como um tecelão malicioso. No dia 23 de outubro, a verdade nua se impôs. Não era o Japão. Era outra ilha, outra promessa adiada. Mas que beleza! Exclamou ao pisar em Cuba, os olhos devorando a terra como um amante faminto. Nunca vi portos tão acolhedores, rios tão profundos. As palavras jorravam, pintando paisagens que nem mesmo seus sonhos ousaram esboçar. Mas onde estava o ouro? Onde estavam as pedras de Marco Polo? Os nativos, sempre eles, apontavam para o interior, para o leste, para algum lugar. Lá diziam, enquanto os dedos tremiam sobre colares de contas e fragmentos de metal amarelado. Mais além. E Columbus, o incansável, acreditava. Porque como não acreditar, quando cada grão de areia parecia esconder um segredo, quando cada folha sussurrava o nome de um tesouro? 25 léguas ao sul, e estaremos em Kinsai. A mítica Hangzhou, a cidade que Marco Polo descrevera como um paraíso de seda e especiarias. O grande quem nos espera. E assim, no dia 5 de novembro, partiu a embaixada. Luís de Torres, o intérprete árabe, levava consigo não apenas palavras, mas a esperança de um império. Uma carta dos reis católicos, selada com cera e ambição, seria entregue ao próprio imperador da China. Imaginem, deve ter pensado Columbus, enquanto observava o pequeno grupo desaparecer entre a vegetação espessa. Em breve, a Espanha e a Ásia serão uma só, unidas por meu nome. Mas os dias passaram, e o que voltou não foram embaixadores triunfantes, mas homens de rostos cansados. Só uma aldeia, murmuraram. Cabanas de palha. Um chefe local, não o imperador. O desânimo foi como um golpe. Canibais, indagou alguém, ao ouvir falarem dos Caribes, cujos dentes afiados e olhares vorazes já assombravam as noites dos marinheiros. Não, apenas homens. Como nós, mas sem ouro. A decepção era um veneno lento, mas Columbus não tinha tempo para lamentações. Se não há ouro aqui, haverá além. E assim, no dia 10, as velas voltaram a se encher. Desta vez, o destino era Ban, ou Inaguá, como os nativos chamavam onde as praias, diziam, brilhavam com pó dourado. O vento uivava, as ondas batiam como tambores de guerra, mas o almirante não recuava. O mar nos testou. Agora, nos recompensa. E então, no meio do tumulto das águas, veio a notícia, um naufrágio. A Santa Maria, orgulho da frota, encalhara como um gigante ferido. Os homens, desperdiçados pelo sono, só perceberam quando a madeira rangeu em agonia. Salvem o que puderem, gritou Columbus, enquanto a noite engolia o navio. Mas o mar já havia decidido. A Santa Maria ficaria para trás, como um túmulo flutuante. Restava a Ninha fiel como um cão de guarda e os homens, agora mais magros, mais duros, mais famintos por redenção. Foi então que Guacanagari, o chefe taíno, apareceu como um anjo em terra estranha. Ouro? Perguntou Columbus, sem rodeios. E o chefe, com um sorriso que valia mais que 1000 palavras, apontou para o leste. Cibao.
Lá, as montanhas choram metal. O coração do almirante disparou. Finalmente. Mas o destino, caprichoso, tinha outros planos. Na véspera de Natal, enquanto a tripulação sonhava com ceias e vinho, o mar rugiu novamente. A Santa Maria era agora um esqueleto na praia, e os homens, dispersos como sementes ao vento. Reúnam-se, ordenou Columbus, a voz cortando a noite como uma lâmina. Amanhã, partiremos para Cibao. E desta vez, não voltaremos de mãos vazias. Porque o mundo, afinal, pertencia aos que ousavam. E ele, Cristóbal Colón, era o maior ousado de todos. A confiança, porém, não era um luxo, era uma necessidade. E os espanhóis, com os olhos brilhando de esperança, suplicavam por ela. Havia algo de comovente naquela conexão forjada entre homens que até pouco tempo mal sabiam uns dos outros. Ficarei, pensavam muitos, e ajudarei a transformar este sonho em ouro. E assim, sob o céu caribenho, nasceu La Navidade, não apenas um forte de madeira, mas um símbolo. Um lar improvisado em terra estrangeira, erguido por mãos cansadas e corações obstinados. 39 homens, sob o comando de Diego de Ana, primo de Beatriz, a amante de Colón, cuja presença ali era tanto um segredo quanto uma bênção, permaneceram. Aqui plantaremos a bandeira de Castela, juraram, enquanto o almirante, com o último olhar para a costa, partia rumo ao desconhecido. Mas o mar não perdoa hesitações. Em 2 de janeiro, as velas da Ninha e da Pinta se inflaram com o vento da aventura. Colón, impaciente, traçava rotas com os dedos sobre mapas imaginários. Encontraremos Cibao. Encontraremos ouro. E então, como um presságio, a Pinta surgiu no horizonte rebelde, mas leal. Martim Alonso Pinzón, seu capitão, justificou a separação com argumentos de navegante. O vento nos levou, mas o destino nos reuniu. Colón, pragmático, abafou a raiva. Homens como Pinzón eram raros, audazes, teimosos, indispensáveis. Bem-vindo de volta, resmungou, enquanto os 2 navios, agora unidos, cortavam as águas rumo ao sul. Hispaniola os recebeu com sua beleza traidora. Montanhas verdes, praias douradas, e a promessa de riquezas que se esvaíam como fumaça. O ouro está aqui, insistia Colón, cavando a terra com as próprias mãos. Tem que estar. Mas as semanas passavam, e os sacos seguiam vazios. Até que, em Monte Cristi, um murmúrio correu entre os marinheiros. Chega. É hora de voltar. A tripulação, antes dividida, agora falava com uma só voz. A Espanha os aguardava com suas tavernas, suas mulheres, seus reis. E Colón, relutante, cedeu. Partiremos, decretou, mas não como derrotados. Levaremos notícias que abalarão a Europa. E assim, em janeiro de 1493, as caravelas viraram a proa para leste, carregando mais do que especiarias e papagaios exóticos. Levavam a certeza de que o mundo era muito maior do que os livros sagrados ousavam descrever. Colón, em sua cabina, redigia uma carta aos reis, palavras cuidadosas, cheias de promessas. Cuba é a costa da China, mentia com convicção. Hispaniola é um tesouro esperando por nossas mãos. E entre linhas insinuava o inevitável. Uma segunda viagem, majestades, será nossa redenção. Mas o oceano, sempre cruel, não os deixaria partir sem cobrar seu preço. Uma tempestade os engoliu em fevereiro, ondas monstruosas, ventos que uivavam como demônios. A Ninha e a Pinta foram arremessadas como brinquedos, e por um momento até Colón temeu o pior. Se morrermos aqui, pensou, quem contará nossa história? Mas o destino mais uma vez sorriu. Em 14 de fevereiro, o céu se abriu, e o sol beijou as velas rasgadas. Um milagre, sussurraram os homens, ajoelhando-se em gratidão. E então, no dia 17, avistaram Santa Maria, não a nau perdida, mas a ilha dos Açores, um farol de esperança. Porém, a sorte é uma amante volúvel. Outra tempestade os atingiu, arrancando mastros, afogando sonhos. A Pinta desapareceu no horizonte e a Ninha, ferida, arrastou-se até Lisboa, onde Colón, exausto, ancorou em 4 de março. E foi ali, entre olhares desconfiados dos portugueses, que a ironia o esperava. Bartolomeu Dias, o homem que havia dobrado o cabo da Boa Esperança, subiu a bordo. Admiral cumprimentou-o com um sorriso que escondia 1000 perguntas. O mundo é mesmo redondo, não é? Colón, tenso, limitou-se a um aceno. Sabia que cada palavra ali poderia ser uma armadilha. Mas os reis de Espanha não eram homens de meia volta. Quando Colón finalmente chegou a Palos, em 15 de março, uma mensagem real o aguardava. Vossas descobertas são a glória de Deus e da coroa. Ferdinand e Isabela não apenas confirmavam seus títulos, vice-rei das Índias, almirante do Mar Oceano, como já planejavam o próximo passo. 2000 almas partirão convosco, anunciavam. 4 cidades serão fundadas. E desta vez, o ouro não nos escapará. Enquanto isso, em Barcelona, a corte fervilhava.
Papa Alexandre VI, espanhol de nascimento, emitia bulas que consagravam o direito de Castela sobre as novas terras. Tudo a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde pertence à Espanha, decretava. Portugal, furioso, exigia revisões. E assim, entre intrigas e mapas riscados à pressa, nascia o Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária que dividiria o mundo entre dois impérios. Colón, no centro da tempestade diplomática, sorria. Eles discutem fronteiras, pensava, enquanto afiagava os planos da segunda viagem, mas eu já sei, o verdadeiro tesouro não está no ouro. Está no horizonte que ainda não vimos. E enquanto a Europa se preparava para a próxima partida, ele, o homem que desafiara o oceano, já sonhava com mais, muito mais. Eis que em junho de 1494, enquanto a tinta do Tratado de Tordesilhas ainda secava nos pergaminhos de Lisboa, outro acordo se tecia nas sombras, o Tratado de Tesús, um ajuste de contas entre reis que mal disfarçava a ânsia por mais. Ferdinand e Isabela, com a pena trêmula de quem assina destinos, enviaram ordens solenes a Colón, não como súplica, mas como decreto divino: vá, converta, domine. Como se os nativos, em suas aldeias de palha e riso, aguardassem de joelhos a chegada dos salvadores. Como se a história não fosse escrita com sangue, mas com tinta de missal. E Colón partiu. Não mais como visionário solitário de outrora, mas à frente de uma frota monstro, 17 navios, 3 deles nau-capitâneas de proa altiva, 14 caravelas ágeis como lobos no rastro da presa. A Santa Maria, agora rebatizada com carinho de Maria Galante, como se um nome doce pudesse apaziguar os demônios do mar, hasteava sua bandeira sobre as ondas. E entre os 1.200 homens que lotavam os conveses, não apenas soldados e clérigos, mas 2 futuros descobridores, Juan de la Cosa, o cartógrafo cujas mãos traçariam mapas que mudariam o mundo, e um certo Juan Ponce de León, cujo nome ainda não soava como lenda, mas logo seria sinônimo de Florida, de fontes da juventude, de sonhos que os reis não ousavam sonhar. 25 de setembro de 1493. Cádiz se despede com fogos e preces. Os navios cortam as águas como facas quentes, rumo às Canárias, onde o vento sussa promessas. Uma semana depois, 7 de outubro, a frota vira a proa para o oeste, não mais ao acaso, mas com propósito. Colón não busca apenas ouro, busca um império. E o mar, como sempre, obedece. 3 de novembro. O grito ecoa pelo convés, terra. Dominica surge no horizonte, batizada em honra ao dia do Senhor. Mas o paraíso tem dentes. Nenhum porto seguro, nenhuma baía que abrace os navios. A frota segue adiante, reivindicando ilhas como quem coleciona troféus. Maria Galante, pela nau que a avistou, Guadalupe, em homenagem ao mosteiro espanhol, como se Deus precisasse de mais um pedaço de terra com seu nome. E então as Antilhas Menores, um colar de esmeraldas jogado ao acaso pelo Atlântico, Sarate, Antígua, São Cristóvão, São Eustáquio, Saba, cada uma ganha um nome europeu, como se o batismo apagasse sua alma original. Até que 13 de novembro a cruz se planta em areia nova, Santa Cruz, em honra ao madeiro sagrado. Mas a santidade dura pouco. Os caribes, donos daquelas praias há séculos, não se ajoelham. Um basco, um dos nossos, cai morto e Colón, em vez de chorar, anota no diário: povo belicoso. Será preciso domá-los. Como se a resistência fosse um cavalo selvagem, e não homens defendendo suas vidas. A viagem segue e a loucura também. 11 de novembro. Colón avista um arquipélago e, em delírio místico, o batiza de Santa Úrsula e as 11.000 virgens, como a lenda da princesa bretã que fugiu do casamento forçado. 11.000 mulheres, diz a história, 11.000 sonhos. Mas aqui nas ilhas só há homens de pele escura, olhando aqueles navios estranhos com desconfiança crescente. 18 de novembro. Porto Rico, ou San Juan Bautista, como Colón a rebatiza, como se o batismo pudesse lavar a violência que viria. Ele não sabe, mas está plantando uma semente. San Juan de Puerto Rico, nome que ecoaria por séculos, enquanto os taínos, os verdadeiros donos da terra, seriam reduzidos a notas de rodapé. E então a espanhola. O retorno à cena do crime. Os guias taínos, forçados a servir de bússola humana, levam a frota de volta à La Navidade, ou ao que sobrou dela. Não há mais forte. Não há mais homens. Só cinzas, ossos e uma história que Guacanagari, o cacique aliado, conta com voz quebrada. Caunabo os matou. Todos. Os espanhóis, em sua arrogância, tinham queimado pontes antes de construí-las. Agora 39 corpos apodrecem sob o sol, e Colón, em vez de culpar a ganância de seus homens, escreve: são povos tímidos, mas traidores. 7 de dezembro.
A frota abandona o fantasma de La Navidade e navega para leste, lutando contra correntes que parecem sussurrar voltem. Mas Colón não volta. Ele funda. Em 2 de janeiro de 1494, após 25 dias de luta contra o mar e a moral, ele planta a bandeira em um novo pedaço de costa e a batiza, com pompa com orgulho de La Isabela em homenagem à rainha. Como se um nome real pudesse tornar aquele pântano de febre e mosquitos digno de um império. Não há porto seguro. A água potável fica a 1 milha de distância. Os homens murmuram. Mas Colón, com as mãos ainda sujas do sangue de La Navidade, cava os alicerces do futuro. E enquanto as primeiras estacas são finadas na terra, ele olha para o horizonte e sorri. O ouro está perto. E desta vez, nada o deterá. Ele não confia em ninguém além de si mesmo para liderar a busca. Por isso, escolhe Alonso de Oreda, um homem de mãos calejadas e olhar afiado, para comandar a primeira expedição terra adentro rumo ao Ceal, onde os rios sussurram promessas em ouro. Os homens voltam com punhados do metal brilhante, oferecido pelos que habitam as margens como se fosse mera curiosidade, não tesouro. Mas Colón não se engana, aquele ouro não é presente, é prova. Desce das montanhas em cascata, arrastado pelas chuvas, e ele sabe, como sabe que a febre corrói seus homens em La Isabela, que a sede os enlouquece, que a fome os faz olharem uns aos outros com desconfiança, que ali, algum lugar além daqueles morros verdes, há uma mina esperando por ele. E desta vez não será um acaso. Não será um punhado de contas trocadas por baixelas douradas. Será veias do metal puro, grossas como braços, jorrando riqueza suficiente para calar os murmúrios em Espanha. Prometi a Fernando e Isabel, repete para si mesmo enquanto afia a pena para mais uma carta, e cumprirei. Mesmo que tenha de cavar esta ilha até virar pó. Mas La Isabela apodrece. Em fevereiro a doença já roeu metade dos homens. Colón toma uma decisão. 12 navios partirão de volta à Espanha sob o comando de Antônio de Torres, carregados com pouco ouro acumulado e com ordens claras. Tragam mais homens, mais suprimentos, mais tudo. 3 caravelas ficam para trás, ancoradas como promessas na Baía Traidora. Ele não pode falhar agora. E então em março parte novamente. Desta vez não é o mar que o chama, mas as entranhas da ilha. O Ceal se transforma em rio, e o rio em caminho. Ele funda o Forte Santo Tomás, uma fortaleza de madeira e ambição, e ali planta sua bandeira, seu sonho, sua obsessão. Aqui ficarei, declara, enquanto os homens suam sob o sol, até que a terra me entregue o que me deve. Mas o ouro teima em ser esquivo. E o tempo, implacável. Em abril, as 3 caravelas restantes rumam para Cuba, arrastadas pela teoria que o consome. Aquela não é uma ilha, mas a costa de um continente imenso, o umbral da Ásia. Tem de ser, insiste, enquanto os capitães trocam olhares. Tem de ser. E quando a terra se curva para o sul, quando os ventos contrários sopram verdades que ele não quer ouvir, Colón fecha os olhos e acredita. Porque a alternativa é admitir que errou, que aquelas terras não são Índias, que o ouro não jorra como ele jurou. É um abismo que não pode enfrentar. Então segue. Explora. Nomeia. Puerto Grande, mas os nativos o chamam de Guantánamo, e o nome deles gruda na terra como uma maldição. Cabo Cruz, onde o mar se quebra em espuma branca. Jamaica, onde os relatos falam de ouro em abundância, onde os guerreiros em canoas 60, 100, quem sabe, o desafiam com flechas e gritos. Os espanhóis respondem com canhões, com bestas, com o som de corpos caindo na água. Não há ouro aqui, rosnam os homens depois, enquanto limpam o sangue das lâminas. Mas Colón apenas aperta os lábios. Ainda não. E quando a frota volta a Cuba, quando os dias se arrastam e a costa parece infinita, ele se agarra a cada sinal. Os flamingos cor-de-rosa nos pântanos, os relatos dos nativos sobre terras além do horizonte, os arquipélagos que brotam do mar como promessas. A rainha das ilhas batiza um deles, como se o nome pudesse torná-la real. Como se, ao chamá-la assim, o ouro finalmente aparecesse. Mas junho chega e com ele, a exaustão. Os homens resmungam. As provas se esvaem. E quando a costa curva para o sul, quando até os mais leais começam a duvidar, Colón faz o que sempre faz, inventa. É a Malásia, declara, apontando para o nada. Estamos próximos. Eu sinto. E por um momento até ele quase acredita. Até que a realidade o alcança. Bartolomeu, seu irmão, já partiu para a Espanha com notícias de riquezas, ou do que passa por riquezas. E agora, sozinho, com os suprimentos minguando e os homens à beira da revolta, Colón é forçado a voltar. Jamaica o espera, não como um porto, mas como um refúgio temporário. Um lugar para se lamber as feridas antes que a próxima mentira precise ser contada. Porque o ouro tem de estar ali.
E se não estiver bem, ele o encontrará. Ou o inventará. Ou morrerá tentando. Afinal, não é um homem que recua. É um almirante. Um vice-rei. O salvador de um império que ainda não sabe que está sendo construído sobre areia e ossos. 2 navios surgem no horizonte, cortando as águas como lâminas de esperança. Não são apenas caravelas, são promessas flutuantes, a salvação que Colomb tanto precisava. Mas a glória não vem sem seu preço. Ele chega a Cádiz não como um herói, mas como um homem que precisa convencer reis de que seu sonho ainda vale ouro e sangue. Burgos, inverno de 1496. Os soberanos ouvem, mas seus olhos estão em outro lugar, nas guerras que devoram a Itália, nos franceses que ameaçam suas fronteiras. Eles sorriem, assentem, mas a distração é uma faca nas costas. Sim, almirante, uma terceira viagem. Sim, mais navios. Sim, mais homens. Mas não agora. Não até abril. Não até que a coroa decida que suas ambições valem mais do que as batalhas que já estão perdendo. E então, quando o momento finalmente chega, janeiro de 1498, é com uma frota reduzida com ordens ambíguas, com a sombra da dúvida pairando sobre cada vela. 6 navios. 6 oportunidades de provar que não é um louco. Ou 6 maneiras de afundar de vez. A partida é em 30 de maio. As Canárias são apenas um ponto no mapa, um suspiro antes do abismo. E quando Colomb dá a ordem em 19 de junho, é com a voz de quem já sabe que está jogando seu último dado. 3 caravelas rumo à Hispaniola. O resto vai onde a sorte mandar. Dominica. Puerto Rico. Ilhas que ele toca como um homem que assina seu próprio testamento. Cada ancoradouro é uma aposta, cada encontro com os nativos, uma peça no tabuleiro. Até que em julho, o mar lhe oferece algo mais do que areia e palmeiras. Uma linha no horizonte. Uma costa que não termina. Terra. Trindade. O nome soa como uma profecia. E quando, em 1º de agosto, a tripulação avista a massa escura do continente, mesmo que a 10 milhas de distância, mesmo que turva pela névoa, Colomb não vê uma descoberta. Vê a descoberta. A prova de que não estava errado. Que não é um mentiroso. Que o ouro, os especiarias, o império, tudo está ali, esperando por ele. Mas a realidade é uma faca de 2 gumes. Os caribes não usam coroas de ouro. Usam guanin, liga de metais que brilha como promessa, mas não enche cofres. Suas mulheres usam pérolas, sim, mas são pérolas de um mar que não pertence a ninguém, exceto a si mesmo. Colomb as olha e vê riqueza. Os homens da tripulação veem mulheres. E o almirante, em sua sede, captura alguns nativos para servirem de intérpretes ou de reféns. Afinal, uma língua estranha é apenas mais um obstáculo a ser removido. Ele segue. Sempre segue. Até que a costa se curva, até que o mar se fecha em um golfo, até que a terra se recusa a ser o que ele quer que seja. Peria. Um nome que soa como derrota. Porque não é a China. Não é Cipango. É apenas mais terra. Mais selva. Mais indígenas que não se ajoelham. E então, o golpe final, a ordem de voltar. Não por escolha, mas por necessidade. Hispaniola o chama de volta não como um lar, mas como uma armadilha. Seu irmão Bartolomeu está sob cerco. Rebeldes espanhóis, homens que ele mesmo trouxe, agora querem sua cabeça. E a coroa? A coroa envia instruções, não soldados. Envia palavras, não armas. Colomb obedece. Porque um almirante não pode se dar ao luxo de ser um rebelde. Não quando seu nome ainda precisa ser gravado na história. Mas enquanto navega de volta com o vento cortando suas velas como lâminas, ele olha para o horizonte que deixa para trás. Aquele continente. Aquele pedaço de mundo que não é ilha, não é miragem. É real. É seu. E se a Espanha não quiser ouvi-lo bem, ele encontrará quem queira. Porque Colomb não recua. Nunca recuou. E um império não se constrói com mãos limpas. Enquanto a história se escreve com tinta e ambição, outros já traçam seus próprios caminhos sobre as mesmas águas que Colomb jurava dominar. Alonso de Ojeda não é um homem de esperas. Não quando o mar sussurra promessas e o horizonte se abre como um livro em branco. Com a bênção dos reis, sim, aqueles reis que agora duvidam de Colomb. Ele parte, não como um súdito, mas como um conquistador. Seu destino? O Golfo de Pária, onde a terra se desdobra em segredos e o ar cheira a descoberta. E lá, entre mangues e rios que serpenteiam como veias de um gigante adormecido, ele encontra mais do que esperava. Não é uma ilha. Não é um sonho. É continente. Uma massa de terra tão vasta que desafia os mapas, tão rica que faz os olhos brilharem de cobiça. Ojeda chama de Venezuela, Pequena Veneza, porque as palafitas dos indígenas lhe lembram a cidade dos canais. Mas o nome que ficará para sempre não será o seu. Não.
será o de um florentino de sorriso fácil e palavras mais fáceis ainda, Amerigo Vespucci. Ah, Vespucci, o homem que emprestou seu nome a um mundo. Não por acaso, não por humildade, mas porque soube vender a descoberta melhor do que qualquer outro. Enquanto Colomb ainda gagueja sobre rotas para o Oriente, Amerigo escreve cartas, publica panfletos, descreve terras onde o ouro rola como seiva e os homens andam adornados com discos do metal precioso no peito. A Europa devora suas palavras. E quando os impressores batizam o novo mundo de América em sua homenagem, até os reis têm que curvar a cabeça. Afinal, quem resistiria à magia de um nome? Mas Ojeda não está sozinho nessa corrida. Antes mesmo de Colomb pisar em San Salvador, Vicente Yanes Pinzon já cortava as ondas em busca do seu próprio destino. E em 1499, enquanto o almirante ainda sonha com as Índias, Pinzon encontra o que nenhum europeu havia visto, a boca monstruosa do Amazonas. Um rio tão largo que parece mar, tão poderoso que engole oceanos. Ele navega por suas águas, toca a terra que mais tarde será chamada de Brasil, e volta com histórias que fazem os cortesãos suspirarem. Mais ouro, mais terra, mais glória. E assim, enquanto Colomb é arrastado de volta à Espanha em correntes, sim, correntes, porque até os reis cansam de promessas vazias, outros homens mais ágeis, mais astutos, já estão traçando suas próprias rotas. Francisco de Bobadilla, o comissário real, chega à Hispaniola em 1500 não para aplaudir, mas para prender. Colomb é levado como um criminoso, seus irmãos também. O império que ele jurava construir desmorona como areia entre os dedos. Mas a corte não chora por muito tempo. Há guerras na Itália, intrigas na península, e há sim, um novo mundo para ser dividido. Isabela e Fernando, sempre pragmáticos, já olham além do almirante. Em 1501, nomeiam Nicolás de Ovando como governador das Índias. Um homem de mão firme, sem os devaneios de Colomb. E a Ojeda e Pinzon? Dão-lhes carta branca. Explorem, conquistem, mas tragam-nos ouro. Então, em fevereiro de 1502, enquanto Colomb ainda lambe suas feridas em Cádiz, Ojeda parte novamente. Desta vez, não como explorador, mas como conquistador. Seu navio, a La Gorda, corta as águas como uma lâmina, rumo a terras onde o ouro não é lenda, mas realidade. E em algum lugar daquelas costas, indígenas com discos dourados no peito observam os navios chegarem, sem saber que seu mundo está prestes a virar do avesso. Porque a história não pertence aos que hesitam. Não pertence aos que sonham sem agir. Pertence aos que tomam. E Colomb? Colomb ainda acredita em sua estrela. Ainda acha que encontrará passagem para as Índias que provará a todos que estava certo. Em maio de 1502, com 4 caravelas e 140 homens, ele parte pela quarta e última vez. Desta vez não como herói, mas como um homem obstinado perseguido pela sombra de seus próprios fracassos. O mar, no entanto, não perdoa. Nem os reis, nem a história. Enquanto sua frota luta contra tempestades que engolem navios como brinquedos, enquanto seus homens murmuram sobre maldições e o ouro prometido nunca aparece, Colomb insiste. Ele navega ao longo da costa da América Central procurando, sempre procurando, por um estreito que não existe. Em Honduras, em Nicarágua, em Costa Rica, ele toca a terra, mas não enxerga o que tem diante dos olhos. Não é a Índia. Nunca foi. E então, em outubro, quando o desespero já roía a tripulação e os navios apodrecem sob o sol, ele encontra algo que o deixa sem fôlego: indígenas com adornos de ouro. Não discos pequenos. Não migalhas. Peitos inteiros cobertos pelo metal brilhante. Finalmente, a prova de que a riqueza está ali, à espera. Mas quando pergunta de onde vem aquele ouro, as respostas são vagas. Mais ao sul, dizem, além das montanhas. Colomb não sabe, mas nós sabemos que aquelas terras distantes um dia serão chamadas de Peru, e que o ouro que ele cobiça será extraído às tonelas, não por ele, mas por outros. Por Pizarro, por Cortes, por homens que não hesitarão em queimar impérios para encher seus cofres. Mas isso é outra história. Por enquanto, o almirante ainda acredita em seu destino. Ainda acha que o mar lhe deve uma vitória. E enquanto suas velas se desgastam e seus homens amaldiçoam seu nome, ele continua. Porque recuar agora seria admitir que tudo, os anos, as promessas, os navios perdidos foi em vão. E Cristóvão Colomb não sabe viver com nada. Então ele navega. Sempre mais longe. Sempre mais fundo. Até que o mar, cansado de suas mentiras, decida calá-lo para sempre. Veragua. Um nome que soa como promessa, como ouro derramado entre os dedos. E o almirante, com seus olhos já cansados de tanto buscar, finalmente viu o que tanto desejava: terra que brilhava. Os indígenas de Panamá,
Aqueles que ainda não haviam aprendido a temer os homens pálidos, receberam os espanhóis com sorrisos e presentes, sem saber que sua generosidade selaria seu destino. "Há ouro aqui", sussurrou Colom aos seus homens, enquanto os dedos tremiam de avareza. "Mais do que jamais sonhamos." E assim, entre festas forçadas e juramentos falsos, o Natal e o Ano Novo foram celebrados à sombra de uma mentira. 1503 começou com o almirante plantando sua bandeira onde, séculos depois, o canal do Panamá rasgaria a terra como uma cicatriz. Ele batizou um rio com o nome de Belém, sim, Belém, como se o próprio Deus tivesse guiado seus passos até ali. A terra prometida anunciou, enquanto seus homens já calculavam quanto ouro caberia em cada navio. Os caciques locais, ingênuos ou resignados, deram permissão para explorar. E os espanhóis, como lobos em pele de cordeiro, aceitaram o convite. Fevereiro chegou e com ele a confirmação. Veragua jorrava ouro. Não era um rio de pedras preciosas, mas uma veia aberta sangrando riqueza. Colom finalmente podia respirar. "Eis a prova", gritou aos céus, como se Deus lhe devesse uma resposta. "Hispaniola me traiu, mas aqui eu serei redimido." Ordenou que se erguesse um forte, Santa Maria de Belém, uma fortaleza de madeira e ambição, plantada no meio da selva como um desafio ao tempo. "Ninguém nos tirará isto", jurou, enquanto seus homens já sonhavam com o peso do metal em seus bolsos. Mas o ouro tem um preço. E Colom, em sua ganância, esqueceu que os taínos não eram servos, que a terra não era sua, que o mar não perdoa insolência. Quando abril chegou, ele deixou para trás uma guarnição de sonhadores e ambiciosos, homens que acreditavam piamente na fábula do almirante. "Volto à Espanha com a notícia que mudará tudo", disse, enquanto suas duas últimas naus, restos de uma frota que já foi gloriosa, se arrastavam de volta ao mar. Uma delas, devorada por vermes, afundaria antes que chegassem a Cuba. A outra, vazando água como um corpo perfurado, os levaria até Jamaica. E então o mar decidiu brincar com ele. Maio foi cruel. Primeiro, as Tortugas, ilhas onde as tartarugas se arrastavam indiferentes ao drama humano. Depois, os Caimanes, onde a fome começou a roer não só os estômagos, mas a sanidade dos homens. E finalmente Jamaica, onde a madeira podre das naus cedeu de vez. Em 25 de maio, os navios se espatifaram contra os recifes de Santa Glória, como se o próprio destino os tivesse empurrado para ali. "Um ano", pensou Colom, olhando a praia que se tornaria sua prisão. "Um ano nesta terra maldita, enquanto eles em Hispaniola riem de mim." E o pior não era a fome. Não eram as tempestades. Era saber que, enquanto ele apodrecia na areia, seus homens em Veragua estavam sendo massacrados pelos taínos, aqueles mesmos que um dia os receberam com flores. Era saber que o ouro que jurava ser seu escorria entre os dedos de outros. Era saber que, mais uma vez, o mar havia ganhado. Até que, em junho de 1504, um milagre, uma caravela à distância vinda de Hispaniola. Salvos. Ou quase. Porque quando Colom pisou novamente em Santo Domingo, não encontrou glória, mas ruínas. Seus homens em Veragua estavam mortos. Seu forte reduzido a cinzas. E o ouro? Roubado, perdido, dissolvido como fumaça. Ele voltou à Espanha em novembro, um homem quebrado. Não como conquistador, mas como um espectro. Isabel, sua rainha, já estava morta. Fernando, seu rei, já não acreditava em promessas. "Onde está o ouro? Onde está a rota para as Índias?" perguntavam os nobres, enquanto Colom, cada vez mais pálido, tentava justificar o injustificável. Até que, em maio de 1506, a morte veio buscá-lo. Não como um herói, não como um visionário, mas como um homem que morre sozinho, em uma cama em Valladolid, enquanto o mundo já segue adiante sem ele. "Tudo isto foi meu", deve ter murmurado, enquanto a febre o consumia. "E no entanto nada me pertenceu." E assim terminou Cristóvão Colom, não como descobridor de um novo mundo, mas como um homem que nunca soube parar, que navegou até não haver mais mar, que mentiu até não haver mais verdade, que sonhou tanto com o ouro que esqueceu de viver. O resto? O resto é história. E a história, como o mar, não perdoa. Mas a história não se escreve com um só nome. Enquanto Colom agonizava em Valladolid, outro homem, menos celebrado, mas não menos ambicioso, já traçava seu próprio destino nas águas geladas do norte. John Cabot, o italiano a serviço da coroa inglesa, não buscava um caminho para as Índias. Buscava algo maior, a prova de que o mundo era mais vasto do que qualquer mapa ousava mostrar. E em 1497, enquanto a Espanha ainda se perdia nos recifes do Caribe, Cabot plantou a bandeira de Henrique VII em terras que Colom jamais viu, a costa da América do Norte. Não foi ouro que encontrou, nem especiarias, nem reinos subjugados. Encontrou o futuro. Um continente inteiro.
estendido como um desafio silencioso aos que ainda acreditavam que o mundo acabava em Colombo. Mas a ironia é cruel. Colombo morreu convencido de que havia falhado, que a Ásia permanecia intocável, que suas promessas de riqueza eram cinzas. Não viveu para ver Magalhães, em 1520, rasgar o véu do Pacífico após dobrar o Cabo Horn, provando que o oceano não era um abismo, mas uma estrada. Não viveu para ver Cortés com sua ganância e sua cruz derrubar o Império Azteca e encher os cofres de Espanha com ouro que nem mesmo em sonhos Colombo imaginara. Não viveu para entender que no fim não era a rota que importava, era o que se fazia com ela. E aqui está a pergunta que ecoa: Colombo foi um visionário ou apenas um homem teimoso demais para admitir que estava errado? Descobriu o mundo por acidente e morreu sem saber que o havia feito. Se não fosse ele, outro teria chegado. Os vikings já haviam pisado na América séculos antes, os portugueses já espreitavam o Atlântico, a própria ambição humana garantia que o novo mundo seria encontrado. Mas foi Colombo quem quebrou o selo. Foi Colombo quem, mesmo cego pela própria obstinação, abriu a porta para que outros entrassem e saíssem carregando impérios. Então, valeu a pena? A glória é efêmera, o ouro se gasta, os reinos caem. Mas as consequências? Essas permanecem. As Américas não seriam as mesmas sem ele. A Europa não seria a mesma. O mundo não seria o mesmo. E talvez, no fim das contas, isso baste, não como consolo, mas como advertência. Porque a história não perdoa os que param, mas também não poupa os que não sabem quando parar. E enquanto você reflete sobre isso, lembre-se, a próxima grande descoberta já está sendo feita. Alguém, em algum lugar, está navegando além do horizonte. A questão é, você vai estar lá para vê-la? Ou, como Colombo, só vai perceber o que perdeu quando já for tarde demais?